5 de junho de 2013. Palmeiras vence o Avaí por 2-1 em Itu e volta ao G4. Corinthians tenta a segunda vitória consecutiva contra o Cruzeiro em Sete Lagoas. E Alexandre Pato tem mais uma chance para acabar com o jejum de gols. Com os retornos de Luiz Fabiano e Paulo Henrique Ganso, o São Paulo quer vencer o Goiás para seguir na liderança do Brasileirão. William José e Neilton devem comandar o ataque do Santos daqui a pouquinho contra o Criciúma em Santa Catarina. Em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, a Lusa pega daqui a pouco aqui no Canindé o Internacional. E ainda um show de gols pelo Brasileiro da Série B. Se segura aí, porque o Gazeta Esportiva já tá chegando. Olá, olá, boa noite. Não foi fácil, mas o Palmeiras conquistou a terceira vitória na Série B em uma partida marcada por belos gols. Diante de pouco mais de 5 mil espectadores presentes no estádio Novelli Júnior em Itu, o Verdão venceu o até então invicto Avaí. Vamos ver então os melhores momentos com a narração de Fernando Solera. Pronto! Em Itu, Série B, Palmeiras e Avaí começam a jogar. A virada de Vinícius, o tiro e passe é gol. Gol! De Leandro abrindo a contagem para o time do Palmeiras com 13 minutos e meio. Márcio Diogo. Tá levando. Beto tá lá na direita, ele tá esperando. Olha o Márcio levando, atenção, gol! Gol do Avaí! Surpreendente jogada pessoal do camisa 7, 20 minutos e meio. Márcio Diogo empata o jogo em Itu. Chega nela, Charles, tentou trabalhar, voltou, ficou com Ayrton, Charles outra vez, atenção, Vinícius, joga para dentro da área, cabeçada, defende Diego, espetacular, uma cabeçada linda. Atenção, lá vem a bola, vem a hora direto para a zona de área, uma primeira cabeçada, salva Diego numa defesa inacreditável. Marquinhos bateu pela canhota, tem cruzamento, sobrou, atenção no tiro, passa o Kleber Santana com o seu tiro, a bola à esquerda do gol. Entra a substituição da equipe do Palmeiras. Sai número 28, Charles, e entra número 17, Rony. Terceira substituição, portanto, partiu o Rony, atenção, olha o gol. De uma rapidez incrível, Rony tocando na bola pela primeira vez, chegou, Rony, incrível, Kleina, você é mágico, tocou, atenção, lá vai o Avaí, atenção no perigo, a bola pega, vai por cima do gol, Kleber saiu, ficou para Leandro Silva, uma bomba! O Bruno subiu desesperado, caiu, a bola passou por cima. Bruno tá sabendo que o homem vai acabar o jogo, é por aí mesmo, quer ver? Ó? Bateu, acabou, braços erguidos, como não? Fim de partida, 2 para o Palmeiras, 1 para o Avaí. Sempre é um resultado vitória, né? Nos dá a condição de você ter uma sequência com muito mais confiança. Querendo ou não, né? A gente está colocando jogadores que faz muito tempo que não joga e a gente precisa fazer o resultado. Enfrentamos uma equipe muito qualificada. O Rony foi de uma competência espetacular. A primeira bola entrou, definiu. Isso é importante porque a gente sempre se frisa que
A vitória, muitas vezes, não acontece daqueles 11 que iniciam, e sim aquele que está no contexto do jogo. E hoje foi dessa forma. Já chegou para mim que eu fiquei sabendo que eu não conto mais com o Maicon, que o Maicon é negociável. Eu não falei nada disso, não coloquei. Confio em todos, e todos que estão no elenco estão à disposição. Sou muito franco com nossos jogadores. Isso também não é mérito meu, acho que é obrigação de qualquer treinador ser franco. Mas não tenho nada contra, não sei aonde que saiu essa situação. O Valdívia, ele está fazendo essa transição, pôde participar já alguns treinos conosco essa semana. Se ele já estiver treinando com aquela intensidade que nós estamos pedindo, o tempo, o momento que ele estiver disponível, a gente vai poder levar. Então, essa é a menor dúvida. Precisamos dele, mas vamos precisar dele para uma sequência, né? Que a gente não vá atropelar o protocolo, porque uma coisa que a gente bem definiu, né? Fazer com que ele possa agora render mais do que nunca. E isso também é importante ouvir dele para ver a sequência da situação do Valdívia. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. A vitória importante do Palmeiras, não só no sentido de subir na tabela, o Palmeiras que busca uma vaga na elite, mas também para dar um pouco mais de tranquilidade. A derrota para o América não gerou uma crise no Palestra Itália, mas insinuou a possibilidade de acontecer uma crise, tanto que já foi até especulada a possibilidade de demissão do Gilson Kleina, caso o Palmeiras não vencesse o Avaí em sua segunda partida seguida em casa, entre aspas. O Palmeiras não está podendo mandar os jogos em São Paulo, está mandando o jogo em Itu. Mas conseguiu uma vitória que tranquiliza e dá um pouquinho mais de paz no Palmeiras, que tem toda uma temporada pela frente em busca da primeira divisão, Chico. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite a todo mundo. E olha, a Anitta foi muito feliz quando falou que foram gols muito bonitos. E foram mesmo, né? Os 3 gols foram gols maravilhosos. O primeiro do Leandro, de virada. O segundo, olha a pegada do Leandro, ó. Bateu de primeira, né? Não é gol de segunda divisão, é gol de primeira divisão, né? Depois o gol de empate do Avaí também, o cara arrancou do meio campo, foi de burn do time inteiro, fez um golaço. Batida do Leandro de novo para você, aí palmeirense, vibrar, que o Celso tinha razão quando disse que o Reina estava perigando. Mas olha a jogada desse cara. 1, 2, 3, aí veio de Oliveira 4, aí chegou um 5, ele estourou o gol e fez o gol. É gol de Pelé, né? Gol de Denner, gol de Neymar. E você vê que ele é meio gordinho, né, Celso? Não era para fazer esse estrago todo. E olha, e a defesa do Palmeiras tentou fazer falta e ele mesmo foi para cima e não teve como segurar o cara. Foi um golaço. E o terceiro gol também foi bonito, do estreante, do menino aí, né? Que o Celso, o Rony, que jogava no Mogi. Não é esse não. Esse Rony está no São Paulo. Esse é outro Rony. Ah, esse é outro Rony? É outro Rony. Ah, não é aquele do Mogi? Não. Esse Rony quem é, então? Que fez um gol bonito. Olha aí, ó. Ah, não é agora. Também foi um gol bonito. Foram 3 gols de primeira divisão. Fiquei feliz porque o Palmeiras soube como superar, né, a dificuldade de perder do América. O goleiro Bruno não teve falha dessa vez. Ele, corajoso, o Bruno, né? O Zé Elias esteve aqui domingo e falou assim, não, se eu fosse o Bruno, eu saía e ia para outro lugar. Eu concordei com o Zé Elias. Mas, infelizmente, eu acho que o Bruno não concorda e vai ficar... Aí, ó, o cara bate tiro de meta errado, não é? Eu acho que é isso. A bola sobra ali, ó, e o Rony vai para dentro do gol. Aí, ó, é isso aí. E o gol bonito. Gol bonito. Menino Rony tira a camisa, joga no chão, não pode fazer isso, né? Alguém tem que falar para ele que... Aí levou um cartão amarelo. É que na hora do gol, né, Chico, passam coisas indescritíveis na cabeça. Você perde a noção. Com certeza. Você que está acostumado a fazer gols. Pois é. Eu era goleiro, pegava muito comemorações pênalti, assim. Né? É verdade. Efusivas. Efusivas, é verdade. Eu fiquei sabendo que o Rony Von foi o comentarista do nosso jogo aí do Super Esporte. E ele fez um comentário brilhante a seu respeito. Eu não estou sabendo. O Fernando Soares narrou e o Ronivon fez. O que passou na sua cabeça na hora do gol? O que passou na sua cabeça? Passou? São coisas indescritíveis. Melhor a gente. São inexplicáveis, né? Você lembrou das dívidas ou lembrou dos amores antigos? Não, você lembra de nada, só da sensação de fazer o gol. Que coisa, tá certo.
Agora deixa eu respirar fundo que vem uma série de placares aí pela frente. Além de Palmeiras 2, Avaí 1, mais 9 jogos completaram a 4ª rodada da Série B. O São Caetano goleou o Atlético Goianiense por 4-2 em São Caetano do Sul. O Oeste fez 2-1 no Ceará em Itápolis. O Asa foi à cidade de Varginha, no sul de Minas, lá do ET, eu acho, né? É verdade. E ganhou do Boa Esporte, também por 2-1. A Chapecoense venceu o clássico catarinense e assumiu a liderança do campeonato. Último colocado com apenas 2 pontos, o ABC é o lanterna da competição. Vamos aos gols. O Figueirense recebeu a Chapecoense e Wanderson, aos 36 minutos de cabeça, fez 1-0 para o time de Chapecó. Bruno Rangel, no segundo tempo, aos 33 minutos, definiu o placar. Figueirense 0, Chapecoense 2. Mesmo placar da vitória do Paysandu sobre o Paraná Clube. Rafael Oliveira fez o primeiro aos 12 do segundo tempo de cabeça. Eduardo Ramos, aos 32, definiu a vitória do Paysandu. O Joinville recebeu o América de Natal e abriu o placar logo aos 4 minutos com o Ronaldo. Marcelo Costa, aos 23 minutos, ampliou o Joinville 2-0. Ainda no primeiro tempo, Sandro, aos 35 minutos de cabeça, ampliou 3-0. Edivânio, aos 9 do segundo tempo, descontou para o América de Natal. Final, Joinville 3, América Potiguar 1. No Rio Grande do Norte, o ABC recebeu o Bragantino. Rodrigo Silva, de pênalti, fez 1-0 para o ABC, aos 31 minutos de jogo. 2 minutos mais tarde, Léo Jaime deixou tudo igual. ABC 1, Bragantino também 1. No Ceará, Icasa e América Mineiro, que fez 1-0 com o Williams aos 2 minutos. Williams marcou o segundo, no segundo tempo, aos 12 minutos, 2-0. Chapinha descontou para o Icasa, mas ficou nisso. Icasa 1, América Mineiro 2. Foi a segunda vitória consecutiva do América fora de casa. Guaratinguetá e Sport. Jonatas Beluso fez 1-0 para o Guaratinguetá. No segundo tempo, a reação do time pernambucano. Marcos Aurélio, aos 7 de pênalti, deixou tudo igual, 1-1. 10 minutos mais tarde, mais um de Marcos Aurélio. Virada do Sport, 2-1. Felipe Azevedo, aos 23, ampliou, 3-1 Sport. E Camilo, aos 45 minutos do segundo tempo, definiu o placar. Guaratinguetá 1, Sport do Recife 4. E você? Por favor, vote na enquete que está no ar no site da GazeteEsportiva.net, que é sobre o jogo entre Timão e Raposa, essa noite, tá? Eu vou saber agora... Timão e Raposa, vamos traduzir, porque talvez alguém não saiba, é Cruzeiro. Vou traduzir, olha lá, qual será o resultado? Olha, não deixa eu acabar de ler o TP, qual será o resultado da partida entre Cruzeiro e Corinthians? Cruzeiro, Corinthians. Vitória do time mineiro, empate ou Corinthians? O Corinthians vence. Corinthians vence. Eu já sabia que ele Corinthians vence por 7-0. Ai, é tão bom bater aqui, gente, vocês não sabem. Fala, Celso. Tô achando que vai dar Corinthians. 7-0? Peraí. Não, 7-0 Ele não. falou 7-0, fez que eu Isso é um placar chiculangueno, né? Faz parte da rotina. Você já esteve em Varginha? Não estive em Varginha. Eu já estive e nunca em Varginha. vi ET também. Eu já estive em Varginha, mas não vi o ET, não. Não? Mas eu já tive Só lá. doente. Mas fiquei com medo. Fiquei com medo de olhar pela janela à noite. Sei lá. Tinha uns barulhos esquisitos, assim. É, né? Eu não sei porque eu estou falando isso agora também. Eu também eu queria te perguntar qual a relação com 7-0, com o Corinthians, Cruzeiro. Porque foi um placar extraterrestre. Foi um placar extraterreno. Boa, Anitta, você conseguiu achar uma saída lógica. Né? São minhas sessões de terapia. Para unir Cruzeiro, Corinthians, Varginha e ET. Mandar um beijo para minha terapeuta, que só assim, viu, a gente aguenta. Olha, vamos lá. Então, volta lá na enquete, tá? GazeteEsportiva.net. O técnico Luiz Felipe Scolari segue preparando a seleção brasileira em Goiânia para o amistoso contra a França no próximo domingo em Porto Alegre. Hoje foi a vez do meio-campo Hernanes e do lateral Felipe Luiz falarem da expectativa para o último amistoso antes da estreia na Copa das Confederações. Eu estou bem confiante, assim, bem à vontade para poder, se começar jogando, claro, eu gostaria de começar jogando sempre, mas estou preparado para fazer a diferença, ou se começar jogando ou se entrar no decorrer da partida. Então, essa preparação, essa
mentalidade que estou usando nesse momento, porque o que vale é todos ganharem, né? O meu principal objetivo é dar uma dor de cabeça pro Filipão, fazer o melhor possível, jogar bem, fazer o que ele pede, principalmente o que ele pede para eu defender bem. Então eu tenho que realmente defender, que nenhum jogador consiga passar por mim, e fazer com que ele vá dormir com essa dor de cabeça, que talvez a pior e a melhor coisa para o treinador, né? Taticamente, as ideias na nossa cabeça estão 100%. Esse time sabe o que tem que fazer no campo. O professor já passou o que ele quer, como ele quer que o time jogue, aonde ele quer que defenda, como ele quer que ataque. Então, isso está 100%. O entrosamento, talvez quando, vamos dizer, no meu caso, como eu jogo na lateral, às vezes na frente está o Hulk, está o Oscar. Conhecer o jogador, talvez falta um pouco. Olha, meus amigos, vou dizer uma coisa para você. Fico feliz de ver o Felipe Luiz falando já sem aquela dificuldade, né? Que ele teve aquele traumatismo craniano, né? E veja que coisa bonita. O cara tá inteiro aí. E que poder de cicatrização danado, né? Põe a carinha dele aí, o Magrão. Olha que poder de cicatrização danado. Vai ver que ele é o ET de Varginha, estamos falando de ET. Vai ver que ele, olha aí, ó. Ele cadê? Não é tão feio assim. Não é que ele seja feio, é que ele tem um poder de cicatrização danado, estava tudo machucado. Né? Esse lado direito do vídeo. É a juventude, aí, né? É, a juventude. Poder de recuperação legal. Fico feliz. Porque para mim, Celso Cardoso, ele é o titular e não aquela anta daquele Marcelo, que corre e nem centrar a bola sabe. Meu querido Chico, eu discordo de você. Para mim, o Marcelo é titular dessa seleção brasileira. Segundo, eu não sei de onde você tirou que ET tem um grande poder de cicatrização, mas eu vou procurar estudar. Né? Eles são especiais. Ver aquele arquivo X, planeta, ver o arquivo X e tal. Bom, e outras coisas. Olha, a seleção da França, que é adversária do Brasil no amistoso do próximo domingo, jogou hoje com a seleção do Uruguai em Montevidéu. Não jogava lá desde a Copa de 30 e perdeu o jogo. Luís Soares saiu do banco de reservas para fazer Uruguai 1, França 0. Portanto, a França vem ao Brasil derrotada em amistoso pelo Uruguai. Se bem que a França jogou melhor, especialmente no primeiro tempo. Lembrando que a França está no grupo da Espanha nas eliminatórias europeias, só se classifica um por grupo. A França está em segundo lugar e participaria de uma repescagem para decidir se vem ou não ao Brasil em 2014. E o Uruguai também passa por um mau momento nas eliminatórias sul-americanas, está em sexto lugar e joga com a Venezuela fora de casa. Falando em eliminatórias sul-americanas, né? Quer chamar já a próxima? Não, pode, fica com você, eu passo a bola. Então, falando nas eliminatórias para a Copa do Mundo, enquanto o Brasil se prepara para o amistoso contra a França e a Copa das Confederações, os demais países do continente seguem na luta para garantir a sua vaguinha no Mundial. Vamos dar uma olhada em como está a situação de Colômbia e Peru para as próximas 2 rodadas do torneio classificatório. A Colômbia já está em Buenos Aires para o jogo da próxima sexta-feira contra a Argentina, pela 13ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2014. O time comandado por José Peckerman fez ontem mesmo reconhecimento do gramado Monumental de Nunes, palco da partida e casa do River Plate, clube onde o atacante Falcão Garcia e o zagueiro Mário Yepes fizeram história. Terceira colocada no torneio classificatório, a seleção colombiana quer voltar a disputar o Mundial, depois de ficar fora das 3 últimas edições. Para chegar mais perto desse objetivo, a Colômbia precisa bater o Peru em Barranquilha na próxima terça-feira e, antes disso, parar a Argentina de Lionel Messi. Messi continua confirmando ano após ano que é o melhor jogador do mundo. É um grande jogador. Respeitamos ele como respeitamos toda a seleção argentina, mas trataremos de anular o trabalho dele, como também de todo o setor ofensivo argentino, afirmou o zagueiro e capitão Mário Yepes. O ânimo está ótimo, estamos em alta. Sabemos que vários jogadores estão muito bem. Esperamos que na sexta-feira possamos ter uma boa atuação, concluiu o meia James Rodrigues. Já o Peru, que enfrenta a Colômbia na terça-feira, fora de casa, trabalha focando primeiro o confronto desta sexta-feira contra o Equador em Lima. Apenas na 7ª posição e 4 pontos atrás da Venezuela, que hoje ocupa a 5ª colocação, os peruanos jogam todas as fichas nessas 2 rodadas.
Não estamos pensando em nenhuma outra coisa além de jogar essas duas partidas como elas realmente são, ou seja, como duas verdadeiras finais para nós, afirmou o técnico Sérgio Marcarian. Já o veterano Cláudio Pizarro deu um panorama realista da situação. Nesse momento não estamos em uma situação muito boa, mas podemos melhorar, ganhando principalmente esse jogo contra o Equador em casa, que é muito importante. Depois veremos o que acontece com a Colômbia lá, mas primeiro precisamos nos preocupar com o Equador e aproveitar a vantagem de jogar como mandante, finalizou o atacante. Nas eliminatórias asiáticas para a Copa, você viu ontem aqui no programa a classificação do Japão. Pelo mesmo grupo, a seleção de Omã venceu o lanterna Iraque e está em segundo lugar. No grupo 2, a Coreia do Sul arrancou um empate no finalzinho do jogo com o Líbano e é líder da chave. Vamos aos gols. Catar e Irã. Gucha Nejihad, aos 21 minutos do segundo tempo, marcou o único gol do jogo. Catar 0, Irã 1. O Catar está em quarto lugar com 7 pontos, enquanto o Líbano aparece em último com 5 pontos. Líbano, que enfrentou a Coreia do Sul, empatou em 1-1. Matuk fez 1-0 para o Líbano. Kim, aos 45 do segundo tempo, decretou o empate. Líbano 1, Coreia do Sul 1. A Coreia lidera o grupo A. E não é à toa, viu? O futebol coreano é um futebol bem jogado, bem disputado. A Coreia do Sul e Estados Unidos foi 1-0 para a Coreia, lembra? Na Copa de 2002. Os caras jogam bem. E muitos jogadores coreanos foram parar até no futebol inglês, que é um futebol chato de se jogar, né? Aquele cara estava lá como chama aquele coreano que foi parar lá no futebol inglês? O Park foi jogar no Manchester United. No Manchester United, exatamente. Então, quer dizer, o futebol coreano é um futebol chato de se jogar. Não é à toa que eles são líderes do grupo, não. Eu tenho quase certeza que eles devem vir aqui para a disputa da Copa do Mundo. Agora, o futebol árabe tem crescido bastante. Primeiro porque eles têm dinheiro, não sabem o que fazer com ele. Segundo que está havendo mais uma abertura na cultura árabe, né? Está havendo mais uma abertura e tem muito jogador estrangeiro indo para lá. E quanto mais estrangeiro for para lá, melhor, porque vão assimilando a técnica do futebol que é melhor que o de lá, né? Os caras não conhecem, não sabia nem chutar uma bola direita. Agora já tem uma noção das coisas. Então eu acho que esses continentes todos estão crescendo muito. E aposto muito na Coreia do Sul aqui na Copa de 2014. Ela tem no currículo a conquista de um campeonato mundial. É recordista brasileira e sul-americana do salto com vara. No último dia 25 de maio, conquistou a medalha de prata na etapa de Nova York da Diamond League. Fabiana Müller volta a competir em São Paulo e conversou com o repórter Luiz Henrique Gurian sobre a expectativa para o Troféu Brasil no próximo final de semana no Ibirapuera. 2 anos sem disputar o Troféu Brasil de Atletismo e Fabiana Müller está de volta. Recordista sul-americana com 4,85, marca que valeu também para a conquista do título mundial em 2011. O salto com vara feminino está programado para domingo, 9 da manhã, no Conjunto Poliesportivo Constâncio Vaz Guimarães. É o encerramento também de mais uma edição do Troféu Brasil. Fabiana, está aqui seu instrumento de trabalho. Ainda não prepara não, porque a gente quer conversar um pouquinho com você, porque o seu patrocinador pode chegar à 12ª conquista consecutiva. Preparativo também para você que vai disputar o Mundial lá em Moscou. E você é a única campeã mundial no atletismo do Brasil. Isso mesmo. Faz 2 anos que eu não participo do Troféu Brasil, então estou voltando a competir. E adoro essa competição, acho que é um clima legal, um clima de equipe. Quando eu te vi, fazia tempo que a gente não conversava, falei, nossa Fabiana, como você tá magrinha? Não, deve estar passando fome, coitadinha, não está comendo direito. E você brincava, não, é que eu estou no melhor da minha forma física. Você está com que idade agora? Bom, estou com 32. Atingindo o ápice? Sim, acho que eu estou chegando aí perto da minha melhor forma física da vida, espero eu. Tive alguns problemas no começo do ano em relação à lesão, mas estou totalmente recuperada e pronta aí para estar saltando alto. E aquele momento que a gente nem gosta muito de falar, mas tem até para você poder explicar mais, que aconteceu nos Jogos Olímpicos lá de Londres. Questão do vento, não vai saltar, você se abateu muito com aquilo, já é um episódio superado? Você foi chamado até de amarelou, pipocou, e a gente sabe que o atleta às vezes tem momentos com eles que a gente não entende.
Bom, o que aconteceu lá foi muito chato, lógico que eu fiquei muito chateada, porque eu estava preparada para saltar, mas Era a grande esperança de ouro, o Brasil, inclusive. Sim, mas as condições não deixaram, pela minha técnica, pelo meu porte físico, como você falou, eu estou super magrinha, esse é meu porte físico, e tem atletas mais pesados que tiveram um pouco mais de facilidade para saltar. Uma prova muito técnica, é complicada de entender, é difícil, aos poucos eu fui tentando explicar para as pessoas, eu sempre tentei passar realmente o que acontecia dentro da prova, ser sempre sincera com as pessoas, com o público, para mostrar o que realmente acontece, o que eu estava sentindo, e foi o que eu fiz. Tá certo, então. Essa então a nossa Fabiana Meira, falando um pouco mais desse Troféu Brasil de Atletismo, que começa, como ela disse, nessa quinta e termina no domingo, na hora do almoço. Você vê bonitas provas e depois se reúne com a família. Imagem José da Silva, Fernando Cunha, Luiz Henrique Gurian, Troféu Brasil de Atletismo, para a TV Gazeta. E de segunda a sexta, ao meio-dia, tem Super Esporte aqui na TV Gazeta. Vamos saber com o Thiago Oliveira o que vai ter no programa dessa quinta-feira. Diga lá, Thiago. Fala, Anitta! Fala, turma ligada no Gazeta Esportiva. Olha, o Super Esporte dessa quinta-feira vem recheado de gols do Campeonato Brasileiro, com destaque para Corinthians, que vai a Minas encarar o Cruzeiro. E o São Paulo tenta manter a liderança diante do Goiás. Vamos falar ainda da Seleção Brasileira de Futebol, né, que continua treinando em Goiânia, de olho no amistoso contra a França. Fiquem ligados, amanhã é meio-dia, com Super Esporte. Já está dado o recado. Tá dado o recado. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande sua mensagem. Você pode dar um alô pelo Twitter, @Gazeta Esportiva, Gaza Esportiva, desculpa, falei errado. Gaza Esportiva, faça você como o Clécio, como o Francisco Braga, Chapolion, que ontem falou das minhas coxas e tal, né? Você tinha que lembrar disso? Eu tinha que lembrar, porque eu quero dizer pra ele que eu não fiquei ofendida. Pode falar que eu não tô nem aí. Ó, ele também não tá vendo, eu agradeço, né? ele não tá vendo, ele não sabe se eu tô mentindo, se eu tenho uns gambitos. Então, um beijo para você e mais um beijo para um monte de gente que está me mandando e-mail. Eu deixei a folha lá embaixo, tá? Amanhã eu juro que eu mando um beijo para todo mundo. E também tem nosso canal no YouTube, youtube.com/A Gazeta Esportiva TV. E aproveita que você vai estar lá, enfim, mandando um recadinho pra gente e responda a enquete de hoje, que foi difícil, né, no começo do programa, de eu te explicar. Qual é o resultado da partida entre Cruzeiro e Corinthians? Vitória do time mineiro? Empate? Ou o Corinthians vence? Acesse, vote. Resultado no fim do programa, recado? Queria mandar um abraço para Carapicuíba, especialmente por Israel, que nos escreve aqui pedindo abraço, ele que acompanha sempre o Gazeta Esportiva. Tem alguém aí, Chico, que você queira mandar um abraço? Eu vou mandar um abraço para minha ex-sogra, dona Elza. Ex-sogra? É, ex-sogra da minha primeira mulher. Ai, dona, um beijo para a senhora, dona Elza, grande dona Elza. Deve ser muito legal ela, né? Imagino que sim. Ué, mas dá licença, eu casei 3 vezes, tive 3 sogras, então eu tô mandando um beijo para a primeira sogra. Claro, tá qual é o não problema? vejo nenhum problema nisso. Uma por dia. Vai, Celso, você tem um recado importante. Tenho sim. Principalmente se o futebol está fazendo você perder os cabelos. Isso acontece com homens e mulheres de todas as idades e pode ser ocasionado por vários motivos, como fadiga e o estresse, por exemplo. Procure um médico e conheça também um novo produto que chega ao Brasil. Eu mesmo nunca vi ninguém que queira ficar careca, tá certo? Pois agora você vai ter a grande chance de experimentar um produto realmente inovador. Estou falando de Dax Hair. Guarde bem esse nome, Dax Hair, para homem e para mulher. Ligue agora para 11 São Paulo 3040 8400. 11 São Paulo 3040 8400 e peça o seu Dax Hair. Pessoal, portanto, o telefone é em São Paulo. Se você estiver fora da Grande São Paulo, 0, código da operadora 11 30 48 40. Repito, 30 48 40. Peça o seu Dax Hair. Guarde esse nome, Dax Hair. E um abraço para o Milton Neves, né? Grande Milton Neves, né? A voz mais bonita do rádio brasileiro. 30 40 8400 para não pairar qualquer dúvida. 30 40 8400. E outro abraço para o Milton Neves, a voz mais linda do rádio brasileiro. Esse homem fala bonito, que vozeirão. Gosto. Meu amigo Milton Neves, gosto muito dele. Tá bom.
Maravilha. Eu não conheço, mas então outro abraço para você, azar seu, porque é gente finíssima. Ah, então é um azar mesmo. Você azar. me apresenta depois dele? Com todo prazer. Então um beijo para você também, Milton, né? Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Intervalo rápido no Gazeta Esportiva, daqui a pouco tem tudo sobre Cruzeiro e Corinthians em Minas Gerais. O Santos pega o Criciúma em busca da primeira vitória no Brasileirão. São Paulo tenta manter a liderança contra o Goiás e tem ainda a reapresentação do Palmeiras após mais uma vitória na Série B. A gente volta rapidinho. E já estamos de volta e você sabe, né? Daqui a pouco começa a 4ª rodada da Série B. Vamos ver o que vem por aí? Pouco mais às 7h30 da noite, a Portuguesa encara o Internacional no Canindé. No mesmo horário, São Paulo mede forças com o Goiás no estádio do Morumbi. Enquanto Santos vai a Santa Catarina enfrentar o Criciúma no Heriberto Ulce. Às 9h, na Arena do Grêmio, o time da casa tem pela frente o Vitória da Bahia. No Raulino de Oliveira, o Vasco da Gama faz o duelo com o Atlético Mineiro. Já o outro Atlético, o Paranaense, visita a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Um pouco mais tarde, às 10 da noite, o Flamengo pega o Náutico no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O Cruzeiro joga contra o Corinthians na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. No Lorival Batista, em Aracaju, o Bahia tem confronto diante do Botafogo. E amanhã, fechando a rodada, às 9 da noite, tem Coritiba e Fluminense no Couto Pereira. Série A, né, Anitta? Série A. 2 jogos fora de casa e apenas 1 ponto. A Portuguesa corre atrás do prejuízo às 7h30 da noite contra o Internacional e vai em busca de sua primeira vitória em seu primeiro jogo dentro do Canindé no Brasileirão. Reportagem Alexandre Silvestre. Zona do rebaixamento? Só 1 pontinho após 3 rodadas? Cuidado, hein, Portuguesa? Mas tem no mínimo 2 desculpas para essa má campanha no começo do Campeonato Brasileiro. A Lusa, para começo de conversa, tem um jogo a menos. A partida contra o Fluminense, que disputava a Libertadores, foi adiada. E 2 jogos disputados anteriormente fora de casa. Derrota na estreia para o Vasco da Gama e empate sofrido nos acréscimos no duelo com o Náutico. Pimenta nos olhos dos outros vai ser refresco. Nós já dissemos a eles que nós temos que fazer prevalecer o fator campo. Porque a gente sabe que, notadamente, é difícil jogar no Canindé. Como é difícil jogar em São Januário, como é difícil jogar nos aflitos. Então o fator campo é extremamente importante e ele tem que ser um fator de desequilíbrio. E olha que a Portuguesa é dona de um elenco experiente, com bons jogadores. Tem o Souza, o Diogo, que está voltando de suspensão, o Correa e o Canhete, que chegou outro dia. Essa sequência para você poder mostrar o futebol que te trouxe ao Brasil vai acontecer aqui no Canindé? Vai acontecer, eu estou procurando jogar muito, conhecer meus companheiros para eu tentar jogar melhor e eu acho que vai dar tudo certo. O campeonato é difícil, complicado, equipes, grupos muito qualificados, né? Não são só times, é muito time com muito elenco qualificado e a gente vai brigar ali, Sul-Americana. Diriam os portugueses, antes tarde do que nunca. Então que essa primeira vitória da Lusa no Campeonato Brasileiro aconteça no jogo que começa daqui a pouquinho aqui no Canindé, às 7h30 da noite, diante do Internacional. Eu tive chance de acompanhar 3 jogos do Internacional. A característica do Dunga é justamente essa, de marcar forte, explorar o campo do adversário com velocidade e com muita competência, que tem atletas com gabarito. É bom mesmo não deixar para depois, Portuguesa. Além do Inter, na sequência vocês encaram o Corinthians e o Fluminense. E o presidente está de olho. Aí, grande Manuel da Lupa, de olho mesmo, estava lá esticando o pescoção para ver lá, se a contratação que ele fez do Canhete vai dar certo, né? Tomara que dê. Agora, o Internacional é que vai ter que correr atrás do prejuízo, viu, meu filho? Perder do Bahia de 2-1 em casa, na rodada passada, ficou feio o negócio. Já teve Diego lá questionando se o Dunga é o técnico dela. O Dunga que foi campeão gaúcho. Uma derrota. Mas já teve, ué. Ter paciência, meu filho, mas a Portuguesa, se Deus quiser, raios que o partam, vamos bater os gaúchos hoje. Portuguesa 7-0. Ai, Jesus. Hoje é o dia do 7, né?
Em Santa Catarina, o Criciúma, que vem de 2 derrotas, recebe o Santos, que ainda não venceu no Brasileirão. Para o técnico Vadão, o momento ruim do Peixe não facilita a vida do time catarinense. E diz que o que está faltando lá na equipe dele é espírito guerreiro. Vadão, o time do Santos demitiu o técnico recentemente, Muricy Ramalho, também vendeu a sua maior estrela, o Neymar. Claro que vai ser um jogo difícil ao Santos, mas esse momento seria o melhor momento para o Criciúma pegar o Santos? Não sei se seria o melhor momento, mas é um momento que as duas equipes estão precisando, né? Talvez o Santos também esteja pensando, é o melhor momento de jogar com o Criciúma em Criciúma, porque o Criciúma vem de 2 derrotas, não se apresentou bem. Então, o que nós temos que voltar? O nosso espírito de decisão, embora seja sempre difícil você manter muito tempo isso, né? Que esse é o grande desafio do ponto corrido. Eu acho que o que nos faltou nesses 2 jogos foi exatamente esse espírito de marcar, de agredir, de querer ganhar, de não simplesmente só marcar e tentar explorar um contra-ataque, não é a nossa característica. E o Santos tenta daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, contra o Criciúma, em Santa Catarina, sua primeira vitória no Brasileirão. O repórter Adriano Dolfi acompanhou o último treino do Peixe, que foi cercado de um certo mistério. Confira. 30 minutos com portões fechados. Foi dessa maneira que o Santos fechou a preparação para o jogo de logo mais em Santa Catarina. A gente fez um trabalho tático no primeiro momento, né? E eu achei que era interessante. A gente não abriu o treino, né? Futebol não tem mistério, ninguém vai inventar nada, mas é um momento meu com os atletas ali que a gente tem que fazer alguma correção, às vezes tem que chamar atenção de alguma forma, corrigir um posicionamento, e eu acho que seria interessante a gente estar mais próximo a eles, mais à vontade com eles. Sem contar com o argentino Montijo, a única alteração do técnico Claudinei Oliveira para o jogo em Criciúma será a entrada de Felipe Anderson, um atleta ainda bastante jovem e que o técnico espera por uma grande atuação. O Felipe entra, eu acho que o Felipe é um jogador com grande potencial. Conversei com ele antes do treino, eu achei o Felipe um pouco sem confiança, né, no jogo contra o Grêmio, nos jogos que eu vim observando. O Felipe jogou muito comigo na base, um jogador que sempre foi decisivo, sempre foi artilheiro em todas as categorias que passou, apesar de jogar como meia. E a ideia minha é que a gente possa trazer esse Felipe Anderson de volta, com alegria, com aquele prazer que ele tinha de jogar. O zagueiro Durval ainda não acertou a rescisão de contrato e vai para o jogo. Mais 2 garotos da base subiram para completar o elenco. Praticamente todo o time campeão da Copinha treina com Claudinei Oliveira. Se a hora é certa para isso, só o tempo irá dizer. Mas o técnico espera que cada um deles aproveite a oportunidade. Os jogadores me ajudaram bastante na base. Nosso time sub-20 é um time, até hoje, é um time onde jogam juntos, é um time entrosado, um time que joga, tem a posse de bola, a maioria dos jogos, a maioria da posse de bola. É um time que tem 2 volantes que saem bastante para o jogo, enfim, mas é o time do sub-20. Não adianta colocar 4, 5, 6 jogadores de uma vez, porque eles tiveram sucesso no sub-20. O futebol profissional, a necessidade do Campeonato Brasileiro, a exigência é muito maior. Então a gente vai colocar um pontualmente, coloca o outro e vamos vendo quem se adapta melhor. Bom, não dá para criar muitas ilusões com o Santos, porque o Santos está remontando o time, um novo técnico, fica aguardando ainda a definição de um treinador top, parte até do comitê gestor apostaria no atual técnico, outros preferem realmente um técnico já de renome, de preferência internacional. Fez uma proposta pro argentino Louco Bielsa, está aguardando, enfim. Mas o Santos ainda, o torcedor vai ter que ter muita paciência, até em função da juventude, devido à juventude, são jogadores que vão apresentar uma certa irregularidade durante o campeonato. Já é natural num elenco forte, imagina num elenco com garotos. Sobre o Criciúma, vem de 2 derrotas, lembrou bem a Anitta, mas joga em Santa Catarina e é um time muito difícil de ser batido, mesmo não vivendo um bom momento. Acho que o Santos terá sérias dificuldades jogando em Santa Catarina, Chico. Olha, eu não posso discordar de você, mas eu gostei da desenvoltura do Claudinei Oliveira, né? Não conhecia o Claudinei Oliveira, conhecia só como auxiliar, né? Foi campeão pelo Nas categorias de base ele venceu praticamente tudo. Tudo, Praticamente tudo, incluindo a Copa São Paulo. Quer dizer, competente ele é. Competente, desenvolto,
disse bem, justificou porque fechou os portões do Santos, né? Futebol não se inventa nada, mas eu precisava ver uma outra jogada, quer dizer, deu uma explicação convincente. É que nem o Jorginho, domingo passado, Mesa Redonda, ele teve aqui, o técnico Jorginho, que foi jogador do Santos também, jogador da Portuguesa, ele disse assim, o futuro do Claudinei vai depender dele. Ele vai ter que saber o que ele quer da vida. Se ele quer ser treinador de futebol mesmo, de times grandes, se ele se contenta em trabalhar só com a base, ou se ele quer ficar só como olheiro. Por exemplo, o Milton Cruz do São Paulo gostou de ficar como olheiro. Só é olheiro, vai buscar talentos e tal. É isso que o Milton Cruz faz. Técnico não é com ele. Agora, já deixou claro, achou o canto dele. Agora, o Claudinei tem que ver o que ele quer da vida. Eu acho que ele só está esperando, eu só acho que ele só está esperando uma oportunidade. Aí já não depende mais dele. Depende da diretoria santista, acreditar no trabalho que ele fez na base, bancar o treinador, porque tem muito dirigente que fala assim, não, vai ser o nosso técnico, mas aí vem 2, 3 derrotas, aí já manda embora. Acreditar numa filosofia, na capacidade que ele já mostrou com os meninos na base, como a base é formada por garotos, por que não apostar nele? Eu, se fosse dirigente do Santos, apostaria nele. Só que tem um detalhe. Não é apostar e depois de 2 jogos com um placar ruim, manda embora. Banca junto à torcida. Vamos fazer uma aposta num treinador novo, num elenco novo e um trabalho a médio e longo prazo. Aí pode dar resultado. Eu acho que esse é o caminho. São Paulo, líder do Brasileirão, o técnico Ney Franco vai contar com os retornos do artilheiro Luiz Fabiano e de Paulo Henrique Ganso para o jogo contra o Goiás no Morumbi, 7h30 da noite. As informações do Tricolor com Osmar Garrafa. No São Paulo, todos satisfeitos com este início de campeonato brasileiro. Até aqui, em 3 jogos, foram 2 vitórias e um empate. A defesa sofreu apenas um gol e a explicação para este bom momento é muito simples. Fazer o nosso dever, que é buscar os 3 pontos sempre. Também tem de respeitar a equipe do Goiás, não está à toa, não subiu, não foi à toa. É uma equipe bem reforçada, está se reforçando aos poucos. A gente tem que jogar nosso futebol, jogar como foi as 3 horas de partida, que a gente vai conseguir os resultados. Para continuar nesse momento de ascensão, pela frente o Goiás logo mais à noite no Morumbi. Adversário que ainda não se encontrou no Campeonato Nacional. Aliás, a equipe de Goiânia tem a pior defesa da competição. E será que esses números transformam o São Paulo como favorito para este compromisso? É uma equipe que quando pega os grandes sempre arranca pontos e vem com tudo, que é a chance de estar mostrando futebol, aqueles jogadores que estão lá. E a gente tem que ter precavido, estar apostadinho para não ser surpreendido. Quanto ao time, as boas notícias ficam por conta de Luiz Fabiano e Ganso, jogadores que estão recuperados de lesão e já à disposição do técnico Ney Franco. A outra novidade fica pela lateral esquerda. O técnico Ney Franco, sem poder contar mais com Carleto nesse campeonato brasileiro, vai promover o retorno de Juan à lateral esquerda. O jogador, depois do exílio, falou deste novo momento. Desejo de melhoras para ele, que ele volte o mais rápido possível. E agora é trabalhar, me dedicar. Me sinto preparado para essa oportunidade. E agora é dar meu melhor e ir em busca dos meus objetivos. Meus amigos, se o São Paulo jogar de costa hoje, vai entrar de campo todo mundo de costa. Vamos jogar de costa hoje. O São Paulo ganha do Goiás com o pé nas costas. O Goiás é um time ruim demais. Empatou com o Corinthians, mas o Pato perdeu um gol sem goleiro. O Guerreiro perdeu gol sem goleiro. Enfim, foi um festival de gols perdidos por incompetência dos atacantes do Corinthians. Eu imagino o São Paulo no embalo, que está liderando o campeonato, né, pegando o Cruzeiro. O Cruzeiro não, o Goiás. E outra coisa, no final do segundo tempo, a língua dos caras do Goiás vem parar aqui embaixo. Parece rabo de jacaré. Sabe como é que é? Não entendi. O cara cansa tanto que fica... Aí a língua vai descendo. É um negócio impressionante. O rabo do jacaré? Porque fica parecendo um rabo de jacaré. Os caras não aguentam correr. Então, se o São Paulo administrar esse jogo, fizer 1-0, 2-0 atrás, faz 5, faz 6, faz 7, porque, vou te contar uma coisa, só o Corinthians mesmo para empatar com esses caras. É o pior time do campeonato, Goiás. Adoro o Goiás. Acho que o Náutico está pior, viu, Chico? Nossa senhora, pelo amor de Deus. Se o São Paulo jogar de costa, ganha do Goiás. Como é que é a língua que fica? Cansado? Tá.
O Ganso tem uma nova oportunidade, tem que aproveitar, já que o Jadson está na seleção brasileira, então vai ter realmente papel de protagonista. Talvez seja uma das melhores chances para o Paulo Henrique Ganso se firmar definitivamente no time de São Paulo e mostrar a que veio. Cruzeiro e Corinthians jogam logo mais às 10 da noite na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 7ª posição da tabela, com 4 pontos ganhos, a Raposa quer aproveitar os próximos 2 jogos como mandante para subir na tabela. O técnico Marcelo Oliveira tem à disposição os principais jogadores do elenco cruzeirense para o confronto de hoje contra o Corinthians na Arena Jacaré, em Sete Lagoas. Mas os atletas da Raposa estão lamentando o importante desfalque para a partida, o Mineirão. Comentando com os jogadores, a gente ficou bastante chateado porque a gente vinha jogando bem no Mineirão, fazendo bons jogos, né? Criando nossa marca juntamente com a força do torcedor nos apoiando. A gente estava criando uma marca muito forte, mas é o que a gente tem pela frente, é a Arena. Nós vamos ter que ir lá fazer bom jogo, porque precisamos fazer bom jogo, precisamos dos 3 pontos, precisamos que o torcedor nos apoie também. Porque os mesmos 3 pontos de agora, do início da competição, é os mesmos 3 pontos do final. Então, a gente tem que ganhar de todas as maneiras, é claro, com tranquilidade, respeitando também o adversário, mas temos que impor nosso futebol como a gente estava sempre colocando no Mineirão. Todos no Cruzeiro sabem que para vencer o Corinthians, não basta apenas o apoio da torcida, mas muita dedicação dentro de campo. Time que tem a melhor combinação entre a obediência tática e a boa técnica. São jogadores rápidos, de boa técnica e que se recompõem muito bem, já num sistema de jogo bem definido. E, portanto, nós teremos muitas dificuldades, mas na mesma proporção a vontade de reação, né, do Cruzeiro é muito grande. O histórico dentro de casa é muito bom diante da torcida. E é isso que a gente vai levar, esse sentimento de recuperação, de jogarmos bem e decidirmos o jogo na hora certa. Então, e sermos um time guerreiro, organizado e envolvente. E o caminho das vitórias passa pela correção das deficiências verificadas nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. 2 situações que a gente precisa melhorar. Eliminar de vez o erro, né, a desatenção momentânea. E finalizar melhor, decidir o jogo. Corinthians vai em busca da 2ª vitória no Brasileiro. Alexandre Pato tem mais uma chance para acabar com o jejum de gols. Já o técnico Tite admite uma série de dificuldades que o Timão deve encontrar para vencer a boa equipe do Cruzeiro. Em Minas, Cruzeiro adversário. Muitos apontam o time de lá como o candidato ao título. Outros falam em Libertadores da América. O Corinthians fala em respeito. Quando tu tem qualidade técnica individual, tu tem a possibilidade de crescimento. Cruzeiro tem. Pelas contratações, pelos valores técnicos individuais que tem, ele é uma das 10 equipes que a gente pode colocar que pode bater campeão no final. 4 empates, time não vence, bate a ponte, 1-0. Aí não perde as 5 partidas. É a chamada matemática do futebol. Vencer, marcar gol é para todo mundo. Hora de recuperar pontos não ganhos nas 2 primeiras rodadas do campeonato. Buscar uma vitória fora de casa ou fazer 4 pontos nesses 2 jogos nos joga na parte de cima da tabela nessa parada. Sim. E na medida que a gente teve, teoricamente, um jogo que era para buscar vencer, teve, mas que empatou em casa contra o Botafogo, apesar de o Botafogo ser uma das equipes lá de top, uma vitória fora de casa nos deixaria muito, muito, muito bem na tabela. E o Pato que não marca 8 jogos? Ele é do jogo, ninguém é super-homem, daqui a pouco tu tem momentos que tu faz a coisa certa, na hora que vai finalizar, bota um pouquinho mais de força, um pouquinho mais. A hora que ele foi finalizar, eu disse para ele, lembra o que eu te falei, porque eu trouxe para ele, tira a força e bota jeito. Aquilo que eu falo para vocês aqui, eu falo para eles lá, não tem discurso diferente para ser politicamente correto. Digo, bota a precisão. Se o goleiro catar, vamos aplaudir ele, mas acerta o gol. Adversário que merece cuidado, estádio que traz recordações para o técnico Tite, que sabe o que vem pela frente, no campo de jogo e com o adversário. Qualidade técnica individual,
Everton, que estava conosco aqui com a passagem no Curitiba, cresceu bastante, amadureceu. Dagoberto, um jogador de qualidade técnica de lance individual. Tem 2 homens de frente. Machucou, me parece, agora o Borges com pivô e finalização. Anselmo Ramon da bola aérea. Diego Souza, que é um jogador de infiltração muito perigoso, contato físico. E Sete Lagoas faz muita diferença? A única coisa de Sete Lagoas que eu lembro não de uma expulsão minha, que eu passei 15 minutos dentro do vestiário, que eu falava para a Renata assim: Renata, quanto tempo falta? Ela olhava para mim assim: professor, o senhor acabou de perguntar para mim, passou 1 minuto só, professor. Era 14, agora falta 13. Agora falta 12. Bom, o Corinthians, com a entrada do Douglas, eu imagino um Corinthians mais criativo. O Douglas vive um bom momento, está na sua melhor forma, tem jogado bem, especialmente no segundo tempo contra o Goiás, jogou muito. Já na última partida contra a Ponte Preta ele entrou, não foi tão bem, mas ainda assim é um jogador importantíssimo para enfiar a bola para o Pato. Eu acho que a presença do Douglas facilita o jogo do Pato, Chico. Ele jogando meio como pivô, ele não funciona muito bem. Agora, com os lançamentos em profundidade, para a velocidade dele, pode ajudar o Pato e, consequentemente, o Corinthians encontrar um caminho de gol que não havia encontrado nos últimos jogos. Você falou bem, falou muito bem, concordo muito com o que você disse, porque no Corinthians ninguém lança melhor que o Douglas. E na diagonal, se bem que de vez em quando eu já vi o Paulinho acertar lançamentos em diagonal muito bons. O Alessandro também, quando jogava, né, quando joga, também às vezes dá uns lançamentos de diagonal. Mas ninguém como o Douglas. Mas ninguém como o Douglas. O Douglas mete um cara na cara do gol. E o Pato é assim, porque lá na Europa ele jogava desse jeito. Ele corria por trás da zaga, né? E chegava na frente e fazia o gol. Quer dizer, vamos ver se vai dar certo contra o Cruzeiro. Eu acho que eu acredito num jogo mais aberto, porque o Cruzeiro está jogando na Arena do Jacaré, vai ter que sair para cima, e assim, saindo para cima, vai jogar de igual para igual para o Corinthians, sem retranca, né? Aí o Corinthians vai ter espaço. E depois de chegar à terceira vitória na Série B e aliviar a pressão criada sobre o time depois da derrota para o América Mineiro, o Palmeiras já voltou aos trabalhos agora à tarde. Osmar Garrafa acompanhou tudo. Anitta, com a vitória de ontem frente ao Avaí, o Palmeiras retornou ao G4. Agora, já são 4 partidas pela Série B. É verdade que ontem não jogou uma grande partida. O técnico Gilson Kleina até admitiu isso nos vestiários. Mas para os jogadores, melhor do que estar mostrando um bom futebol é somar os pontos necessários para a equipe retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Não adianta de nada a gente fazer um grande jogo e perder como a gente fez contra o América Mineiro. Criamos várias oportunidades e acabamos perdendo o jogo. Ontem não foi um jogo brilhante, não foi um jogo bom, mas o que importa pra gente foi o final, né, que foi os 3 pontos. Agora, vocês esperavam um pouco mais de facilidade nessa Série B do Campeonato Brasileiro? Os 2 jogos o Palmeiras começou bem, começou ganhando, de repente perdeu, ontem foi... Esperava um pouco mais de facilidade nessa Série B? Não, acho que não. A gente sabe que a Série B é uma competição difícil. Eu, particularmente, já participei de três Série Bs por times diferentes e sei que é uma competição complicada. Mas, se tratando de Palmeiras, eu acho que a gente tem que entrar todo jogo ligado, todo jogo focado para poder o Palmeiras voltar para a Série A, né? Finalizando, Anitta, o Palmeiras volta a campo no próximo sábado, jogando contra o Sport no Recife, na Ilha do Retiro. Para esta partida, o técnico Gilson Kleina já vai poder contar com o atacante Kleber, que está recuperado de lesão. Quanto a Valdívia, o jogador já foi liberado pelo departamento médico, mas num consenso entre comissão técnica, jogador e também DM, ele só voltará a vestir a camisa do Palmeiras ao término da Copa das Confederações, ganhando assim de 15 a 20 dias para aprimorar a forma física. Quanto a reforços, o jogador Ananias, que estava no Cruzeiro, acertou a sua vinda para o Palmeiras. Ele vem por empréstimo até o final desta temporada. E Mendieta, do Libertad do Paraguai, pode chegar a qualquer momento. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Obrigada, Garrafa. Agora vamos ao resultado final da nossa enquete no gazetesportiva.net. Qual será o resultado da partida entre Cruzeiro e Corinthians? 48,1% das pessoas disse que o Corinthians vence. Tá bom, meninos? Boa noite. Você fica agora com o Jornal da Gazeta e amanhã a gente volta às 6 da tarde. Um beijo, tchau. Gazeta Esportiva.